Olá pessoal, nós daremos início agora a uma série de aulas relacionadas à análise do livro Concepção Dialética da Educação, um estudo introdutório de Moacir Gadotti. Nós dividimos essas análises em 4 aulas, que são justamente os capítulos que compõem esta obra. No capítulo 1 nós temos a dialética, concepção e método. Capítulo 2, crítica da educação burguesa. Capítulo 3, crítica da pedagogia crítica. E no capítulo 4, crítica da educação brasileira. E dentre os elementos pré-textuais, pessoal, nós temos aqui 2 citações feitas pelo autor, citações de Gramsci, de Antônio Gramsci. A gente vai destacar aqui apenas 2 trechos. Nós temos o seguinte: a relação pedagógica não pode ser limitada às relações especificamente escolásticas, através das quais as novas gerações entram em contato com as antigas e absorvem as suas experiências e os seus valores historicamente necessários, amadurecendo e desenvolvendo uma personalidade própria, histórica e culturalmente superior. Apenas nesse trecho a gente já percebe que há aqui uma influência de Marx nesse discurso de Gramsci, esses valores historicamente necessários, ou seja, um resultado de um processo histórico de acumulação de valores até chegar neste atual momento. E vejam só aqui que a todo momento também nesta obra vai ser ressaltado este aspecto da contradição que está presente no conceito de dialética. Então, essas relações especificamente escolásticas entram em contato com as novas gerações. E isso acaba gerando um choque. E esse choque gera justamente este amadurecimento e desenvolvimento. Vamos relacionar aqui com outro trecho dessa citação. Toda relação de hegemonia é necessariamente uma relação pedagógica, que se verifica não apenas no interior de uma nação, entre as diversas forças que a compõem, mas em todo o campo nacional e internacional e mundial, entre conjuntos de civilizações nacionais e continentais. Então, vejam aqui, na verdade, a todo momento, Antônio Gramsci, em suas obras, ele vai dar importância a essa hegemonia, a essa ideologia. E essa hegemonia, no caso, a hegemonia da classe dominante, ela é veiculada por aparelhos ideológicos do Estado. E a escola é um desses aparelhos. E não há como negar que a escola funciona como uma espécie de instrumento para a manutenção das classes dominantes onde elas estão. Nós vemos que com Marx, o que vai determinar a educação, o que vai determinar o direito, o judiciário, a política, enfim, vai ser justamente as condições de trabalho, o trabalho, as condições de trabalho, a própria economia. Então, trabalho, economia, modo de produção, em Marx isso vai ser justamente a infraestrutura. É a partir dessa infraestrutura que a gente começa a compreender a superestrutura. Igreja, direito, sociedade, enfim. E o que a gente vê em Marx, na verdade, a gente não pode dizer que Marx traz um determinismo, ou seja, a infraestrutura ela vai sempre determinar a superestrutura. Não é bem isso, Mas a gente não pode negar que em Marx essa infraestrutura ela tem uma grande relevância, e de fato, para compreender a superestrutura, é necessário partir da infraestrutura.
Em Gramsci, pessoal, a gente vai ter um destaque maior dado à superestrutura, ok? Porque ele vai dizer que esta superestrutura é um fator importante para a manutenção da própria infraestrutura. Então, nós teremos, por exemplo, a educação, que em Marx está nessa superestrutura, né? A escola está na superestrutura. Consequentemente, ela seria determinada, né, pela infraestrutura, né? Em Gramsci, a gente vai ter que essa superestrutura ela vai contribuir para a manutenção da infraestrutura. Em outras palavras, pessoal, a superestrutura em Gramsci vai ganhar uma importância maior, né, se comparada ao que existia em Marx. Tanto é que a questão pedagógica, a questão educacional, ela é muito mais abordada por Gramsci do que por Marx. Então, pessoal, o que a gente vai encontrar aqui nessa obra é, como o próprio título nos traz, um estudo introdutório sobre a dialética, né? O Gadot faz questão de dizer que ele não traz uma leitura positivista de Marx. E o que seria uma leitura positivista de Marx? É uma leitura que traz exclusivamente o Marx cientista, né? E, na verdade, este Marx cientista ele é pouco conhecido pela sociedade, porque é um Marx muito mais complexo, né? A gente pode dizer que 90% do que se diz sobre Marx na sociedade é do Marx filósofo, né? É do Marx revolucionário e não do Marx científico, que buscou justamente, por meio do materialismo histórico, explicar a própria estrutura da sociedade, tomando como ponto basilar o modo de produção, abordando a questão do trabalho, a divisão social do trabalho, que consequentemente espelha, né, vai se espelhar em uma sociedade dividida em classes, né? Então, o Marx abordado aqui não é apenas o Marx científico, é o Marx também filósofo, o Marx revolucionário, o Marx do materialismo dialético. E como esse livro, né, tem esse viés também pedagógico, nós teremos aqui uma leitura pedagógica de Marx, né? Esse Marx científico também vai ser um Marx educador político de uma classe. E, resgatando aqui o que nós vimos, né, dentre os elementos pré-textuais, aqueles dois trechos de Gramsci, né, que abordava a educação, né, a hegemonia, é inegável que a educação ela é utilizada também como um aparelho ideológico, né? No sentido de fazer com que essas novas gerações se adaptem, né, ao discurso da classe dominante. Então, por exemplo, tanto a educação do homem feudal quanto a educação do homem burguês tinham essa finalidade muito bem definida, que era justamente adaptar essas novas gerações a esse modelo de sociedade, né, fazendo com que essas novas gerações contribuíssem para a manutenção desse status quo. Agora, a educação ela serviria apenas para isso, né? Apenas para acomodar, apenas para manipular, ou mesmo fazer com que os indivíduos, né, os jovens, apenas reproduzam discursos veiculados pela elite? Gadot vai dizer que não. Até porque essa educação que vai de encontro a esta educação conformadora, né, a educação reprodutivista, né, nós teremos a educação emancipadora. Em outras palavras, a educação ela pode ser vista também como um instrumento de
libertação. E o viés científico utilizado aqui não é o viés do positivismo rígido do século XIX, né? De uma perspectiva neutra, objetiva, não engajada. O que nós temos aqui é uma ciência verdadeiramente comprometida. Há aqui, de fato, esse compromisso político. E nós chegamos agora ao capítulo 1, a dialética, concepção e método. Nesta primeira parte do capítulo, nas origens da dialética, Gadot vai fazer um rápido percurso histórico sobre esse conceito de dialética, né? Onde ele teria surgido. Geralmente, quando a gente fala de origens, né, de alguma coisa relacionada a um conhecimento, geralmente a gente vai até a Grécia Antiga. E é isso que Gadot faz. No entanto, ele vai dizer depois que essa dialética teria surgido antes. Pois bem, na Grécia Antiga, essa palavra dialética, ela tinha uma relação muito próxima com a ação de argumentar. Ou seja, a dialética era utilizada com esse objetivo de descobrir contradições que estariam presentes em um adversário, por exemplo, né? Esse adversário poderia estar discursando, né? Defendendo os seus interesses diante dos demais atenienses, né? Então, a gente, quando estuda a Grécia Antiga, né, aquele regime democrático que existia, naquele momento era dada uma importância muito grande à própria atividade discursiva, né? E quando a gente fala disso, a gente faz referência também à própria argumentação, né? E quando a gente fala de argumentação, utilizando-se aqui da própria raiz, né, argus, que significa aquilo que faz brilhar, aquilo que destaca, né? E o que seria um argumento? Argumento seria uma informação que faria brilhar o seu ponto de vista. Então, você traz um ponto de vista, né? Você traz uma ideia, né? E para defender essa ideia, você vai se utilizar de argumentos, né? Então, esses argumentos vão fazer com que a sua ideia ganhe destaque, né? E, então, essa palavra dialética era muito utilizada na Grécia Antiga justamente para identificar contradições presentes no discurso de um adversário. Poderia ser um adversário político, né? E não há como a gente falar de dialética, de discurso, de identificar contradições no discurso do outro, isso na Grécia Antiga, né, sem a gente falar de Sócrates, né? Talvez um dos grandes representantes desta arte de identificar contradições no discurso do outro. Até porque havia aqui a ideia, né, de que o conhecimento ele já nasce conosco, né? Nós já possuímos o conhecimento. O que falta é esse conhecimento ser exteriorizado. E de que forma este conhecimento vai ser exteriorizado? Ou, se utilizando aqui dos próprios termos, né, como esse conhecimento vai ser parido? Daí o termo maiêutica, né, que se refere a esse parto do conhecimento. O conhecimento ele está sendo exteriorizado, né? Nós estamos exteriorizando algo que já estava em nós. E como ele é exteriorizado? Por meio do diálogo, né? Nós temos aqui a importância dessa dialética, né, para justamente identificar essas contradições. Sócrates fazia isso muito bem e, claro, justamente por trazer contradições nos discursos, principalmente nos discursos de grandes personalidades da época, né? De grandes políticos da época, ele acabou não sendo muito bem visto por aqueles que detinham o poder, né? Então,
o famoso conhece-te a ti mesmo, né? Ou seja, quando você começa a se voltar para si mesmo, no sentido de buscar o conhecimento que está dentro de você, né? Essa busca por conhecimento, ela se dá justamente por meio da dialética, né? Desse discurso, deste questionamento que é feito. Eu trago, inclusive, aqui um exemplo, né, muito conhecido de Sócrates, no qual, conversando, né, com outras pessoas, ele identifica contradições no discurso dessas pessoas. E claro, pessoal, ninguém gosta, né, de ter alguém dizendo que você está errado. Na verdade, Sócrates não chegava a falar que a pessoa estava errada, né? Ela mesma descobria as contradições do seu discurso. Okay? Então, vejam só esses trechos que são bem interessantes e nos trazem muito bem o que se entendia por dialética naquela época. Vieni avanti, Socrate. Ti accusiamo di violare la legge che proibisce l'insegnamento dei cavilli oratori. Ma io sono deciso ad obbedire alle leggi, a questa come alle altre. E per meglio sottomettermici, vorrei che tu mi spiegassi cosa intendi per cavilli oratori. Vuoi dire che insegno l'arte di convincere con furberia o la ricerca naturale della verità? Perché mi poni questa domanda dato che già conosci la risposta? Ti sbagli. Ti pongo la domanda perché cerco la verità, per te come per me. Infatti, se pensi che io, Socrate, utilizzo la parola della lingua greca per assicurarmi un qualsiasi potere sugli altri uomini, allora in questo caso approvo la tua interdizione. Ma non sai forse che io mi limito ad obbligare gli altri a pensare facendo loro delle domande e che il dialogo che ne scaturisce non ha altro scopo che creare la comprensione? Poco importa cosa so, ci contentiamo di darti un ordine molto chiaro. Non rivolgerti mai più ai giovani. Bene, ma perché io possa rispettare quest'ordine il più fedelmente possibile, dimmi, Callicle, secondo te, fino a quale età gli uomini sono giovani? Quelli che non hanno compiuto i 30 anni. Dunque, se devo comprare delle olive da un mercante che ha meno di 30 anni, non posso chiedergli il prezzo. Non scherzare con noi, Socrate. Ci hai capito benissimo. Vedo che volete impedirmi di parlare della giustizia. Rispetta i guardiani del gregge, se vuoi che le pecore stiano in pace. L'aria religiosa è un genere di calunnia alla quale quasi tutti sono molto sensibili. Gli ateniesi non sopportano che uno di loro abbia il minimo sapere personale per ciò che riguarda gli dei. A me, per esempio, quando mi succede di predire l'avvenire davanti l'assemblea del popolo, ridono di me come di un pazzo. E credimi, tutte le mie predizioni si sono verificate. Vedrai. Tu te la caverai dal tuo processo, ma io otterrò soddisfazione con il mio. Contro chi hai deposto la tua accusa? Contro mio padre. Tuo padre? Ahimè sì, Socrate. E di cosa lo accusi? Di omicidio. Ha forse ucciso qualcuno della famiglia? No. Ma perché mi fai questa domanda? Beh, non trascineresti tuo padre in giustizia per l'uccisione di un estraneo. E perché no? È strano, Socrate, che tu faccia differenza fra la morte di un estraneo e quella di un congiunto. La sozzura è la stessa. E se uno è a conoscenza di un crimine, deve purificarsi perseguendo questo assassino, chiunque sia il criminale e chiunque sia la vittima. Ma cos'è successo? Il morto era un uomo di fatica in una delle nostre fattorie. Aveva bevuto ed ha colpito un compagno e l'ha ucciso. Mio padre l'ha fatto allora gettare in un fosso e ha mandato qualcuno ad Atene per sapere come trattare la cosa. Nel frattempo non si è preoccupato dell'uomo che intanto moriva nel fosso. La gente mi rimprovera dicendo che è empio da parte di un figlio accusare il padre e che non sanno, Socrate, cosa è la pietà. Io lo so. Non ci sarebbe differenza tra la gente comune e me se non lo sapessi. Allora, mio caro, spiegamelo, te ne prego. Questo mi sarà utile per il mio processo.
È pietoso quello che faccio. Perseguire in giustizia colui che è colpevole di un crimine, anche se è il padre, la madre, il figlio. Zeus, il più giusto degli dei, ha incatenato suo padre Urano per punirlo perché aveva divorato i propri figli. Considerate le accuse che sono formulate contro di me, non sono affatto disposto a parlare della divinità, ma fra noi credi proprio che le cose si siano svolte così fra Zeus e suo padre? Certamente. E conosco dettagli più curiosi di quelli che il volgo comunemente conosce. Credi dunque che vi siano dei conflitti fra gli dei? Sì. E potrei sulla storia degli dei raccontarti delle cose che anche tu, Socrate, ne resteresti meravigliato. Dimmi piuttosto, sempre per il mio processo, che cos'è la pietà? Quello che è gradito agli dei. Ecco ciò che è pietoso. Quello che non amano è empio. Ma se mi hai detto che gli dei lottano gli uni contro gli altri? E infatti? Allora litigano come gli uomini su quello che è buono o cattivo. È evidente. Così, secondo te, una stessa cosa può piacere a un dio e dispiacere a un altro dio? Certamente. Il fatto che vuoi punire tuo padre può dunque piacere a Zeus e dispiacere a Urano. Piacere a Efasto e dispiacere a Era. Sì. Allora, se capisco bene, una stessa azione può essere allo stesso tempo gradita e sgradita agli dei, ossia allo stesso tempo pietosa ed empia. Ma è impossibile, Eutifrone. Ti supplico, dimmi che cos'è la pietà. Un'altra volta, Socrate. Ho da fare e ti saluto. E adesso occupiamoci del nostro processo. Pois bem, pessoal, então nós vimos estes exemplos, né, de geração de contradições. Na verdade, essas contradições já estavam presentes no indivíduo. O que houve foi essas contradições serem exteriorizadas, né, exteriorizadas por meio dos questionamentos feitos por Sócrates. Então, o indivíduo ele percebeu que havia contradições, ok? Ele percebeu isso. Agora, essa dialética tão abordada aqui na Grécia Antiga, né, que tinha a sua validade justamente nessa argumentação, ela é anterior a Sócrates. Gadotti faz aqui uma referência ao período de 7 séculos antes de Cristo. Nós temos Lao Tse, autor do célebre livro Tao Te Ching, o livro de Tao. Neste livro, Lao Tse ele teria incorporado a dialética à sua doutrina, fazendo referência a essa característica da dialética de ser contraditória, né? Agora, no sentido que chegou até nós, a gente tem aqui uma importância dada a Zenão de Eleia. Ele ficou conhecido pelos seus inúmeros paradoxos e por considerar a dialética como uma filosofia da aparência. Outro filósofo pré-socrático que é citado aqui é o Heráclito de Éfeso, que trazia essa perspectiva da realidade como um constante devir, ou seja, como algo que sempre estava em movimento. E isso vai ser muito importante para a dialética, né? Esse eterno movimento, é como se fosse um processo cíclico, né? E o que dá essa movimentação é justamente a luta dos opostos. Frio, calor, vida, morte, bem, mal, né? Dá para a gente fazer uma relação aqui desse constante devir, dessa movimentação, com essa luta dos opostos, né? Fazer a relação desse pensamento de Heráclito com a própria luta de classes. O movimento histórico, né, é composto justamente por essa luta de classes, luta dos opostos. Posteriormente, né, a gente viu aqui que há essa perspectiva da mudança, né, tudo muda rapidamente, a transformação das coisas é explicada por meio da explicação do próprio movimento, e essas coisas em movimento elas estão relacionadas uma com as outras.
na Idade Média, a gente vai ter uma concepção metafísica e ela vai prevalecer ao longo de toda a história. Por quê? Porque essa concepção metafísica é justamente aquela que corresponde aos interesses das classes dominantes. Por quê? Porque essa concepção metafísica ela deixa de lado, né, essa movimentação. Em outras palavras, não há movimentação, não há mudanças. Por isso, pessoal, que essa metafísica ela veio condenar a própria dialética, justamente porque a dialética não reconhece esta onipotência divina, uma vez que tudo é explicado por meio dessas contradições, né? e não explicado utilizando-se um conceito mais elevado, né? Um conceito metafísico, ou mesmo fazendo relação a entidades místicas. O que nós queremos dizer aqui, pessoal, é que essa concepção metafísica, justamente por buscar explicar que não há movimento, né? Que não há essa perspectiva da mudança, isso de fato é mais interessante às classes dominantes. E a concepção dialética da história, que vem se contrapor a essa concepção metafísica que predominou na Idade Média, começou a criar forma com Jean-Jacques Rousseau. Para Rousseau, todas as pessoas nascem livres e só uma organização democrática da sociedade levará os indivíduos a se desenvolverem plenamente. Em outras palavras, pessoal, o indivíduo é condicionado pela sociedade. Se há algo de ruim neste indivíduo, é o resultado do seu contato com a sociedade. Posteriormente, a gente vai ter um grande nome para a dialética, que foi Hegel. E ao falar dessa relação, né, do que é real com aquilo que faz parte da razão, Hegel vai dizer que a realidade é uma produção racional. Em outras palavras, com Hegel a gente chega ao que é concreto, partindo da abstração. É justamente a razão que vai dominar o mundo e vai ter por função unificar, conciliar e manter a ordem do todo. Essa razão é justamente a dialética. Essa contradição existente é o verdadeiro motor do pensamento, ao mesmo tempo que é o motor da história. Ou seja, pessoal, a história é uma produção do próprio pensamento, é a realização do pensamento. Então, com Hegel, a gente vai ter aqui a primazia da razão. A realidade, ela é uma construção da razão. E essa é uma das grandes diferenças em relação à dialética de Marx. Para Marx, o processo é inverso, pessoal. A consciência, a razão, ela é produto da realidade. Ela é produto do concreto. E não o contrário, né? E não o concreto é uma projeção, é uma produção da razão. Mesmo havendo esses pontos de diferença entre Marx e Hegel, né, não há como negar que Hegel trouxe contribuições importantes para o pensamento de Marx. E outro grande pensador que contribuiu para o pensamento de Marx foi Feuerbach. Para Feuerbach, o homem projeta no céu o sonho de justiça que não consegue realizar na terra. Em outras palavras, pessoal, Deus aqui, né, é uma produção do homem.
é o resultado de algo que o homem não conseguiu realizar na Terra. Consequentemente, há a projeção imaginária do homem, né? Ele projeta uma entidade que tem aquilo que ele não tem. Ou seja, Feuerbach traz essa perspectiva de que Deus, né, é uma projeção do homem, é uma criação do homem, e essa criação ela é o resultado de uma realização que o homem não conseguiu fazer, né, aqui na Terra. Então, negar a existência de Deus é afirmar-se como homem. Ou seja, quando eu digo que não existe esta entidade que foi projetada, eu estou dando relevância, né, a mim mesmo enquanto homem. E é interessante, e recomendo também a leitura da obra Teses sobre Feuerbach, de Marx. É justamente nesta obra que nós encontramos a tese de número 11, né, tão conhecida, né, que faz referência à importância de a gente parar de ficar imaginando, idealizando, né? O que importa agora é agir concretamente. Isso também é uma crítica, né, aos pensadores metafísicos, né, aos grandes filósofos que ficavam apenas no mundo das ideias e não investigavam, por exemplo, as causas materiais de a sociedade pensar da forma como pensa. E é com Marx que a gente vai ter essa perspectiva da dialética materialista, né? Então, Marx traz esse realismo materialista, né? Então, é real aquilo que se relaciona com o material, e ele vai focar mais especificamente no modo de produção da vida material. Esse modo de produção da vida material é aquilo que vai condicionar o processo da vida social. Esse modo de produção da vida material vai ser a infraestrutura, vai ser a base de tudo. É dela que parte a superestrutura. Para conhecer a superestrutura, que é tudo aquilo que não for infraestrutura, né, é necessário conhecer a infraestrutura. Então, a gente vai ter aqui em Marx, né, essa dialética que vai adquirir um status filosófico, que é o materialismo dialético, e também um caráter científico, que é o materialismo histórico. Ele vai substituir o idealismo de Hegel por um realismo materialista. Aqui não é a consciência do homem que determina o seu ser, mas é o contrário, é o seu ser social que determina a sua consciência. Enquanto que em Hegel a gente tem o foco, né, em um mundo do espírito, em Marx a gente vai ter o foco no mundo da matéria. Aqui a gente vai ter abordagem, claro, né, como a gente está falando de produção, né, da constituição do homem, a gente vai falar também de trabalho. Diferentemente dos demais animais, é o homem que produz a si mesmo. E ele produz a si mesmo por meio de sua própria atividade, pelo modo de produção da vida material. Então, a condição para que o homem se torne homem, até porque ele não é, né, ele se torna, é justamente o trabalho. Então, o homem só se torna homem por meio do trabalho. Então, o trabalho diz respeito à construção da sua própria história. Em Hegel, a gente tem a construção do mundo, né, nessa movimentação que existe no próprio pensamento. Em Marx,
apesar de ele não negar a importância dessa subjetividade que existe no conhecimento, né? Em Marx, esse mundo ele é sempre um mundo refletido. E esse mundo ele não tem existência apenas na ideia. Esse mundo ele existe, é material, e ele independe do conhecimento deste ou daquele homem. Ou seja, independentemente de o homem compreender ou não este mundo existe. E é justamente isso, pessoal, essa não compreensão daquilo que existe, que é bastante abordado por Marx. Nós raramente temos consciência daquilo que está por trás das nossas ações, da forma como a gente pensa. E isso diz respeito justamente ao modo de produção. E esse modo de produção é material. Compreender este modo de produção é também compreender a própria consciência do homem, porque a consciência do homem vem justamente daí, né, dessa infraestrutura. Enquanto as ciências têm por objetivo um aspecto limitado da realidade, né, o materialismo dialético traz essa concepção do mundo no seu conjunto, né? Então, com o materialismo dialético, a gente não vai ter a perspectiva da fragmentação, né, do conhecimento fragmentado, de analisar algo separadamente dos demais. Há sempre essa perspectiva aqui no materialismo dialético, né, a perspectiva da integração, né? Analisar algo tomando por base a sua relação com os demais elementos. Daí que a gente vai ter a totalidade. Partindo do elemento mais simples do sistema de produção, que é a mercadoria, Marx vai chegar a formular os postulados mais gerais sobre a dialética do homem e da natureza. E percorrendo as contradições que existem no sistema capitalista de produção, ele vai formulando, né, o seu próprio método, juntamente com as categorias que vão estar compreendidas como unidade e identidade dos contrários. A gente vai ter aqui alguns princípios ou leis da dialética, né? Tudo se relaciona. Princípio da totalidade. Para a dialética, a natureza se apresenta como um todo coerente, onde objetos e fenômenos são ligados entre si, condicionando-se reciprocamente. Então, nós temos aqui uma importância dada a essa ação recíproca. A compreensão dialética da totalidade não nos diz apenas que as partes se encontram em relação de interna interação entre si, mas que também esse todo não pode ser abstraído como algo mais importante do que suas partes, né? Porque o todo ele se cria a si mesmo justamente na interação dessas partes. Então, só se pode compreender o todo compreendendo a interação existente entre as partes. Em outras palavras, pessoal, o sentido não está no todo, mas sim na relação entre as partes que compõem esse todo. Outro princípio, né, tudo se transforma, é o princípio do movimento. A dialética ela considera todas as coisas em seu devir, né, nesse movimento, naquilo que ela vai se tornar. E isso é uma qualidade inerente a todas as coisas. A natureza, a sociedade não são entidades acabadas, mas em contínua transformação, jamais estabelecidos definitivamente, sempre inacabadas. E a causa dessa transformação, ou seja,
A causa desse movimento é justamente uma luta que existe internamente. E a dialética, ela não pode ser entendida, né? Ela não pode compreender essa totalidade como algo já feito, já formalizado. Posteriormente, nós temos o princípio da mudança qualitativa. As coisas se transformam num processo circular de eterna repetição. Agora, essa repetição, né, essa mudança é uma mudança qualitativa. A gente vai acumulando elementos quantitativos, né, isso no processo histórico, e vai produzir algo qualitativamente novo. Depois, nós temos o princípio da contradição. As coisas só se transformam por meio dessa contradição. E é justamente nessa característica, né, nesse princípio da contradição, que Engels e Marx vão se deter. Os elementos contraditórios que coexistem numa realidade estruturada não podem coexistir um sem o outro, né? É o caso, por exemplo, da burguesia. A burguesia, ela não pode existir sem o proletariado. Então, nós temos aqui lados contrários, né? E justamente na disputa entre esses lados contrários é que se dá o processo do movimento, da mudança. Então, pessoal, a contradição vai ser a essência da dialética. Ao chegar a uma determinada fase de desenvolvimento, as forças produtivas materiais da sociedade acabam se chocando com as relações de produção. E como contradição principal que nós podemos citar aqui da sociedade capitalista é justamente a existência dessas duas classes, o proletariado produtivo e a burguesia improdutiva. E, de fato, Marx foi o primeiro pesquisador a adotar de forma sistemática esse método dialético, né? Estudando determinada realidade objetiva, ele analisa metodicamente os aspectos e os elementos contraditórios dessa sociedade. E aqui ele vai considerar todas as noções que são antagônicas que estão em curso. E em Marx, essa dialética vai ser uma teoria engajada, né? Justamente uma crítica que ele faz ao positivismo. Nessa sociedade de classes, né, diz Marx, é impossível fazer ciência de forma imparcial, ciência neutra, ciência desengajada. E o interessante é que, como a dialética nos traz que não há uma verdade objetiva, né? O que há são verdades relativas, Marx nos diz que a sua crítica da economia política representa o ponto de vista do proletariado, assim como a economia clássica representa o ponto de vista da burguesia. Então, o que a gente pode perceber é que Marx, em nenhum momento, ele vai esconder essa perspectiva de classe que acabou orientando as suas pesquisas. Ele considera que a sua ciência é uma ciência revolucionária, né, proletária e, como tal, né, é oposta a essa ciência conservadora e burguesa dos economistas clássicos. E daí surge um questionamento, né? Nós vimos que Marx traz esse ponto de vista do proletariado, né? E como essa verdade é relativa, o que vai garantir a gente, né, de que essa verdade de Marx é a verdade que deve ser considerada? Não seria aqui uma tentativa de manipular, de enganar, né, a própria sociedade com esse discurso? O próprio Marx diz que não, porque adotando esse ponto de vista do proletário, né, não haveria esse interesse em ocultar uma espécie de conteúdo histórico, né? Até porque é objetivo da própria classe proletária mostrar a verdade para que haja mudanças. Marx diz que o ponto de vista do proletariado não é uma condição suficiente
para o conhecimento da verdade objetiva, mas é aquele que oferece uma maior possibilidade de acessar a essa verdade. Porque a verdade é, para o proletariado, um meio de luta, né? Então, é como se ele necessitasse dessa verdade, né? Fosse algo que, justamente pela sua própria constituição histórica, fosse algo que fizesse parte da sua própria luta por mudanças. Diferentemente do ponto de vista das classes dominantes. Essas sim teriam necessidade de mentiras para se manter no poder. O proletariado revolucionário tem necessidade apenas de verdade. Gadot nos diz que essa concepção que Marx nos traz acaba sendo utilizada como uma arma de luta, principalmente na América Latina. Ao contrário da metafísica, a dialética é questionadora, contestadora. E o interessante é que conceber dialeticamente o mundo não é uma garantia de uma atitude revolucionária ou mesmo progressista, né? Gadot vai nos trazer aqui alguns desvios que acabam fazendo com que o marxismo não seja visto como um instrumento revolucionário, mas sim um instrumento conservador. Esses desvios, chamados por Gadot, né, de marxismo acadêmico, é destituído de um sentido revolucionário e serve muitas vezes apenas para exibir uma espécie de erudição. Seria um marxismo mecanicista, né, um marxismo vulgar. Em outras palavras, né, um marxismo que perde seu caráter de totalidade. Então, pessoal, nós chegamos aqui ao final do capítulo com a afirmação de que essa dialética ela vai se opor a tudo aquilo que é dogmático, sendo, portanto, né, a dialética algo aberto, inacabado, e que justamente por esse princípio da movimentação, né, ele está constantemente se modificando, se superando. Esse é o processo da dialética. Sem esquecer, é claro, né, a sua tarefa, que é essencialmente crítica. Na próxima aula, nós vamos abordar a crítica da educação burguesa.